Legal. Gente, a gente hoje vai ter uma conversa aqui que ela tem a ver com o Reiki, ela, de certa forma, é inclusive parte, né, do conteúdo do curso, do conteúdo que eu trabalho, mas a gente vai dar uma abordagem que ela não precisa ser usada só por reikianos. Ela pode ter uma utilidade para qualquer terapeuta, para qualquer pessoa que eventualmente trabalhe de alguma forma com os chakras. Tá? É uma visão um pouquinho diferente e eu procuro mostrar, né, de uma maneira estilizada o que é o funcionamento do chakra, como ele reage e mais exatamente uma coisa que geralmente eu não vejo em manuais, eu não vejo em apresentações. Né? A gente tem um hábito, né, a maioria de nós tem um hábito muito curioso. A gente estuda, por exemplo, química na escola, aprende tudo, tira 10 na prova e às vezes não consegue enxergar aquela mesma química na hora de fazer comida na nossa cozinha. Né? Então, trazer aquilo que a gente estuda para o mundo concreto, né, para o dia a dia, para o nosso cotidiano, às vezes é uma tarefa relativamente difícil, até porque para isso você precisa ter uma visão bem clara, né, do conceito que está por trás daquele princípio. E é isso que eu vou tentar hoje aqui apresentar, né, falando da natureza dos chakras e tentando dar uma demonstraçãozinha de como isso claro que isso aqui que eu estou fazendo é uma grande simplificação, tá? Eu vou desenhar aqui um processo que ele é um fio, né, na enorme cabeleira que é o nosso dia. Né? Então, eu vou pegar só um fio e lembrem que ao longo do dia nós temos milhares, talvez até milhões de fios como esse, interferindo ali em cada um dos chakras. Tá? Mas quando a gente entende esse conceito, fica mais fácil perceber como a coisa acontece, como a energia aumenta ou diminui em cada ponto, e exatamente aí, dependendo da terapia que você trabalhe, né, no meu caso, eu abordo mais com o Reiki, mas seja qual for a terapia que você trabalhe, você, às vezes, conversando com o teu cliente, às vezes, simplesmente sabendo qual foi o problema que o afligiu, você sabe que tem um chakra que provavelmente está sendo mais exigido do que outros. Ok? Laís, bem-vinda, boa tarde. Bacana. Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou usar aqui, tá, uma ferramenta um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, olha só. Imaginem que isso aqui, tá, é um gráfico, né, onde aqui você tem a intensidade da energia e aqui você tem o tempo. Ok? Eu também vou pedir que vocês observem tá, isso aqui de uma forma curiosa. Deixa eu pegar aqui Esse gráfico aqui, ele foi feito em vermelho, porque supostamente a gente está falando aqui do chakra Muladhara, tá? Onde a cor predominante é vermelha. Eu queria que vocês imaginassem que vocês estão olhando esse gráfico daqui. Tá? Ao olhar ele de cima, o que você vai ver é isso aqui. Você vai ver esse eixo aqui do tempo, tá? E esse eixo aqui você vai ver como um ponto. Né? Vamos supor que essas setas aqui sejam cones, né? Então, você veria aqui, né, uma circunferência do cone desse eixo principal, que você está olhando de cima, e aqui você tem o eixo do tempo. Ok? Atrás desse gráfico, eu estou colocando mais 6. Então, é como se eu estivesse aqui colocando enfileirados 7 gráficos, um para cada chakra. Tá? Voltando a olhar de frente, você só vai ver o do Muladhara, porque os outros estão atrás dele. Tá? Mas quando eu for traçar o gráfico propriamente dito, vocês vão ver todos eles e isso vai nos dar uma visão um pouquinho melhor. Ok? Então, vamos lá, gente. Isso aqui é aquele gráfico, tá? Ele aqui está em preto, mas tem intensidade, tempo. E vamos tentar supor que o espaço entre cada um desses intervalos aqui fosse um dia.
tá? Um dia ou 12 horas. Vamos pegar uma coisa melhor. Né? Fossem blocos de 12 horas, não importa muito o tempo. O que eu gostaria de marcar aqui é alguns acontecimentos que, ao longo dessa explicação, eu vou mencionar que acontecem nesses pontos e vou mais ou menos estimar, tá? Especular um possível movimento, né? Uma possível alteração na energia em cada um dos chakras a partir desse evento. Tá? Isso só para dar uma ilustração. Só que antes de fazer essa demonstração aqui, eu pretendia mostrar duas coisas. Uma, o que a gente considera um chakra equilibrado, um chakra, vamos dizer assim, que a gente pode considerar saudável, pode considerar que está bem. Tá? A gente teria alguma coisa, eu vou fazer até em cinza, para não vincular a nenhum agora, só para mostrar o efeito. Isso aqui seria um chakra equilibrado, apesar do desenho estranho. Por quê? Porque em momento nenhum ele excede o que seria o limite máximo ou o limite mínimo. Então, aqui você tem uma alteração, né? E, naturalmente, algum acontecimento, algum pensamento, alguma notícia, algum evento provocou esse aumento aqui, provocou essa queda aqui, mas a pessoa manteve, né, a alteração dentro, né, de uma faixa esperada, de uma faixa aceitável para ele. Então, é bom que haja oscilações, tá? É muito importante que essas oscilações aconteçam. E quando você tiver todos eles, se todos eles ficarem aqui dentro, não importa o quão emaranhado isso aqui fique, a gente vai ter, sim, o que a gente poderia chamar, né, de um chakra equilibrado, ok? Outra coisa que também convém a gente diferenciar é quando a gente fala de chakra equilibrado e quando a gente fala de chakra obstruído, né, ou bloqueado, ou alguma coisa assim. Geralmente, quando a gente se refere a obstruído ou bloqueado, é quando o movimento ao longo do tempo, imaginando aqui um tempo razoavelmente longo, tá, de 12 horas ou 24 horas, você tivesse algo assim, seja esse chakra qual for. Por quê? É muito pouco provável que ao longo de 2 dias você não tenha tido contato com nenhum evento que provocasse uma oscilação maior na energia. Né? Então, a energia ela precisa circular de uma forma que a gente considera a faixa ideal. Circular na faixa ideal significa ela eventualmente vir perto do máximo, eventualmente vir perto do mínimo. Tá? Ela pode ter oscilações acima, em alguns eventos mudar, mas a flutuação ela é saudável, ela é necessária. Quando o chakra não responde, vamos dizer assim, quando ele não sofre alterações, a gente pode entender que alguma coisa está bloqueando. Alguma coisa ali não está comunicando, vamos dizer assim, aquele núcleo de energia, o evento para movimentar. Tá? Até porque é muito importante que a gente entenda. Quando a energia aqui ela tem esse acréscimo, quando ela sofre essa alta aqui, geralmente é porque o organismo precisa desse tipo de energia para agir diante daquele fato. Tá? Então, por exemplo, é mais ou menos como aquelas configurações que a gente fala das emoções. Né? Então, quando a pessoa dispara o gatilho do medo, o corpo todo ele se configura para otimizar o organismo para lutar ou fugir. Né? Então, ele precisa alterar, precisa energizar pontos cuja natureza daquela energia vá favorecer essas ações. Então, é muito importante que, em momentos específicos, a gente tenha esses picos mais altos, e é importante que, em momentos específicos, você tenha o repouso. Né? E, geralmente, quando um tende ao repouso, você provavelmente vai ter um outro qualquer que aqui, nesse ponto, vai ser mais exigido. Ok, gente? Não tendo perguntas, então eu vou começar a demonstração que eu tinha pensado aqui. Tá?
Imaginando que a gente colocou esse gráfico preto na frente desse gráfico vermelho aqui, tá? Então, ele sobrepôs ali aquele gráfico vermelho, mas todos os sets estão aqui atrás dele. Eu coloquei aqui o que seria um teto máximo, o que seria um teto mínimo. Tá? Nesse caso aqui, para essa demonstração, a gente está considerando, né, que o nível máximo e mínimo e média para todos os chakras é igual. Tá? Na realidade, não é. Né? Na realidade, cada um pode ter aí alterações bastante significativas em relação a isso. Tá? Então, provavelmente, um chakra tem isso aqui como máximo, isso aqui como média, um outro pode ter isso aqui como máximo, isso aqui como média, mas aí ficaria muito confusa a demonstração. Tá? Então, hipoteticamente, eu estou considerando, eu estou isolando, vamos dizer assim, esse conceito, tá? E considerando aqui, para efeito didático, que todos eles têm esse máximo, todos eles têm esse mínimo, e todos eles têm essa média. Perfeito? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com o chakra Muladhara, tá? Que a maioria das pessoas conhece como básico. Então, outra coisa que eu também vou simplificar aqui, para tornar mais clara a explicação, eu vou partir todos eles do ponto médio, tá? O que é claro que não aconteceria. Se isso aqui fosse realmente, vamos dizer assim, um exame, né, um exame clínico, né, que até onde eu saiba hoje não se tem como fazer, isso é mais uma explicação teórica, né, mas se houvesse a possibilidade da gente fazer isso aqui como um exame, a qualquer momento você pegaria em diversos pontos, né, o início da tua análise, né, o ponto zero da tua análise. Né? Lembrando aqui, mais um pequeno detalhe, importante também. Tá? Você até pode admitir que esse gráfico, esse eixo aqui, tenha um segmento negativo, que é o tempo. Né? Então, a gente aqui vai considerar como tempo zero o momento em que a gente começou a analisar esse cliente. Tá? E é claro que houve tempos anteriores, né? Houve momentos anteriores ao início do exame, então aqui dá para admitir que esse eixo continue. Não é possível a gente pensar em uma continuação aqui, tá? Porque a continuação desse eixo seria energia negativa, e isso não tem como haver. Né? O mínimo que a energia poderia chegar é o zero, que é a ausência dela, a ausência de movimento. Tá? Então, um exemplo que eu normalmente uso, se a gente estiver olhando o calor, né, que é uma forma de energia, né, o zero Kelvin, né, a temperatura zero absoluto, como a gente entende, é a total imobilidade das moléculas, né, o que seria a total imobilidade das moléculas. Não dá para ir abaixo disso, né, porque a calor nada mais é do que a intensidade, né, o movimento das moléculas. Quanto mais elas se movem, quanto mais agitadas, quanto maior o movimento, maior a temperatura. Né? Então, estagnação total, paralisação total seria o zero e não dá para ir abaixo. Tá? Então, a gente não tem como ter aqui uma continuação desse eixo. Beleza? Então, vamos lá. Com o Muladhara, né, eu vou assinalar esse ponto aqui, tá, como sendo... Opa! Eu vou assinalar esse ponto aqui como sendo a notícia da morte de um amigo. Tá? Então, o nosso cliente está sendo analisado ao longo de 1, 2 dias, e esse é o ponto em que ele recebe, por exemplo, a notícia de que um amigo que estudou com ele, uma pessoa que ele conheceu, que ele tinha ali uma estima, que essa pessoa faleceu. Tá? Esse vai ser o ponto onde ele consegue aí alguma recuperação, onde ele consegue aí se reestruturar, aonde ele começa, então, aí o processo de se conformar, de entender e de lidar com isso. Ok? Nesse ponto aqui, ele receberia a notícia, né, de alguém do trabalho dele que aquela promoção que ele estava esperando saiu. Tá? E que a partir do mês seguinte ele já estaria aí num novo cargo, ganhando um pouquinho mais. Ele teve uma notícia já, vamos dizer assim, mais... animadora, né? Então, como eu disse, isso aqui, e aqui tá, é quando essa ideia efetivamente assenta, quando cai a ficha, quando ele, então,
volta ali a uma rotina, né, por assim dizer. Ok? Então, nós assinalamos aqui esses 4 pontos, né, 2 ativos, né, 2 pontos de um evento que realmente provoca alteração e 2 pontos que são, vamos dizer assim, a recuperação, né, a normalização daquele processo que foi passado. Ok? E eu vou tentar desenvolver, né, de uma forma lúdica, de uma forma brincalhona, eu vou tentar aqui, então, desenvolver cada um desses chakras. Beleza? Então, vamos lá. Gente, a qualquer momento, vocês podem perguntar, tá? Vocês podem fazer comentários, podem perguntar. Não necessariamente eu vá responder exatamente na hora que vocês comentarem, né, ou que perguntarem. Eu vou achar pontos durante a apresentação para isso, mas não deixem para o final, tá? Não guardem as perguntas para o final, pelo menos não na minha palestra, né? Porque, para mim, é mais fácil, ao longo do processo, encontrar os momentos de responder, né, ou de atender aí as solicitações, do que responder no final, que aí pode não sobrar muito tempo, pode acabar ficando mais confuso. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos supor que a energia está partindo, claro, né, como eu falei, do ponto médio, né, e ela vem aqui mais ou menos, o Muladhara é o chakra básico, né, é o chakra de sobrevivência. Tá? A notícia, vamos dizer assim, da morte desse amigo, ela pode aí, né, diminuir um pouco, pode tirar um pouco ali da animação do nosso cliente, mas ela não vai causar um grande impacto aqui. Né? Em seguida, ele vai se recuperar, né, vai vir em frente, porém, quando ele recebe a notícia de que ele vai ter um aumento, que a promoção saiu, automaticamente ele entende que a sobrevivência dele está mais segura, a sobrevivência dele está mais garantida, ele está mais estável, ele está mais confiante, e é natural que, nesse ponto, a intensidade aqui diminua. Né? E aí a gente vai entender também a relação de alguns hormônios, né? Talvez eu não devo falar todos, eu não devo aqui abordar todos, mas, por exemplo, nesse chakra, a gente deve entender, o chakra Muladhara, ele está associado às gônadas. Né? Então, basicamente, está associado aí à produção de testosterona. Né? Se ele receber um aumento, se ele está mais feliz, se ele está mais seguro, né? Naturalmente, ele deve, né? A tendência é que ele tenha uma redução, né, na injeção de testosterona. Né? Ninguém fica nervoso, ninguém fica mais tenso, né, quando recebe uma notícia assim. Então, você tem aqui uma redução. E aí você teria um gráfico mais ou menos nesse formato, tá, para o Muladhara. Ok? Então, vamos lá. Svadhisthana, tá, ou chakra umbilical. Esse é um chakra que ele tem muito a ver com a sexualidade, né, com o interesse sexual propriamente dito, com a capacidade de sedução, ou, se você entender aí a mente humana já mais, né, numa visão mais atual, numa visão um pouco mais complexa, com o conceito de persuasão. Então, a gente tem aí a sexualidade no sentido de atração, no sentido de persuasão, no sentido de convencimento, né, e interesse sexual também. Tá? Então, você, quando vem aqui, né, a criatividade, a inspiração e coisas assim. Então, quando você vem aqui e ele recebe essa notícia que causa essa tristeza nele, naturalmente é esperado que interesse sexual, que criatividade, que inspiração, né, sejam aí, nesse primeiro momento, afetados negativamente. Tá? Você pode até questionar assim, mas se ele for um poeta, ele pode acabar tendo inspiração a partir desse sentimento para escrever uma linda poesia ou para escrever um belo conto. Sim, mas esse evento, né, da inspiração para homenagear o amigo é algo que vai vir provavelmente depois desse momento, quando ele começar, né, a sua recuperação. Tá? Então, mas no primeiro momento, naquele primeiro impacto ali da notícia, né, provavelmente tanto a criatividade como o interesse sexual sofram aí uma redução e venham até aqui. Tá? Quando ele recebe a notícia de que ele agora vai ganhar mais, de que agora a vida dele melhora, é muito provável que haja
um grande pico aqui, tá? Porque aí ele já vai começar a pensar aonde ele pode ir com o dinheiro que ele vai ganhar extra, ele já começa a fazer planos, ele já começa, então, a se sentir, vamos dizer assim, né, alguém um pouco mais influente, alguém um pouco mais poderoso, né? Principalmente se essa promoção for para um cargo de chefia, aonde ele vai ter acesso, né, talvez, né, vai ter condição de agir mais. Então, é provável que você tenha esse movimento de aumento. Legal? O Manipura, ele é um chakra que vai dar ênfase à maneira como nós nos apresentamos, né, em sociedade. Vai dar ênfase aí à personagem, né, à persona que a gente apresenta para os outros. Então, quando isso acontece, esse momento aqui, onde ele recebe a notícia, né, onde ele recebe a notícia de que o amigo dele morreu, ele provavelmente tenha uma baixa quase aqui no limite, né? Ou seja, se você não espera uma notícia dessa, né, você está em uma reunião social, você não espera uma notícia como essa, e você então se coloca ali, né, com aquela persona de que você é uma pessoa influente, uma pessoa importante, é uma pessoa controlada, é uma pessoa equilibrada, e de repente alguém te dá essa notícia, e a notícia te pega desprevenido, né, você provavelmente vai ficar mais exposto. Você vai normalmente quebrar ali um pouco aquela tua máscara, né? Aquela, não no sentido pejorativo, mas vai quebrar um pouco aquela tua roupagem e você vai mostrar um pouco mais de sentimento, vai mostrar um pouco mais quem você é, né? E aí chega nesse ponto em que você começa a se recuperar, né? Aí você começa a enxugar a lágrima, começa a se recompor e retorna. E, em contrapartida, aqui também, quando você recebe a notícia da promoção, né, é outro que vai sofrer um grande impacto e com tendências a exagerar por conta, né, do impacto no ego, né, propriamente dito, né, de agora eu sou o gerente, agora eu sou, né, o supervisor, enfim, você ganhou uma promoção e é claro que isso vai, num primeiro momento, jogar lá em cima, né, essa tua estrutura aqui, tá? Seguindo adiante, a gente vai, então, para o Anahata. Tá? O Anahata ele vai ter alterações bem curiosas, né, nesse cenário aqui. Tá? Anahata é o chakra cardíaco. Então, é óbvio que quando você vem aqui no campo neutro, e aqui você recebe a notícia, né, de que um amigo morreu, você tende a ter um certo exagero aqui, ainda seria natural, né, dependendo da tua proximidade com esse amigo, por conta da tristeza, que é uma emoção, né, muito forte e que vai trazer esse nível aqui para cima. E aí você começa a se recompor, você vai caminhar de novo em direção aqui ao equilíbrio. Porém, a alegria também é uma emoção, né? Surpresa também é uma emoção. E quando você tem aqui as duas, ele volta a vir aqui para cima. Tá? E observe que nos dois casos, nos dois momentos, ele tem aí uma soma de surpresa, que é uma emoção, com outras duas. Aqui com a tristeza e aqui com a alegria. Tá? Mas, de qualquer maneira, essas somas vão manter, né, a frequência do chakra Anahata aqui um pouco mais intensa. Ok? Vamos lá. O chakra Vishuddha, ou laríngeo, é a comunicação. Então, a gente aqui vai falar bastante da motivação que ele tem de se expressar, de falar, né? Entre aspas, aquela vontade de falar com alguém. Né? A gente pode medir mais ou menos por esse índice. Né? O índice, abre aspas, vontade de falar com alguém. Né? Então, ele vem aqui no meio, né? Disposto a falar, disposto a comentar alguma coisa. Com a notícia aqui e o aumento na tristeza, normalmente você não quer falar com ninguém, você quer se fechar no quarto, quer se isolar, quer curtir a tua tristeza ali mais a sós. Né? Quando você começar a se recuperar, então você se predispõe aí um pouco mais a falar com alguém, tá? E aqui, quando você recebe essa notícia, pelo menos comunicar isso a pessoas queridas, a falar com as pessoas que você gosta, você deve ter um aumento. Então, você vai ter aí uma movimentação um pouquinho diferente. Ok? Vamos lá. A seguir, a gente vai ter aqui
o chakra Ajna. Tá? O chakra Ajna, ele é um dos mais importantes, porque aqui a gente fala de projeção, de visão de futuro, né? De você fazer... É aquela aptidão que você vai ter para olhar para o futuro, é aquela aptidão que você vai ter de fazer um planejamento, e também esse é o lado positivo, claro, e também é aquela nossa tendência a ficar por tempo demais idealizando uma coisa que não está acontecendo e que às vezes tem chance de não acontecer, né? Então é o quadro que a gente entende aí como ansiedade, já é uma das disfunções aqui desse ponto. E aqui mais ou menos, vai seguir mais ou menos o mesmo princípio. Tá? Ele, quando chegar aqui, que ele recebeu essa notícia, né, da morte do amigo, né, dependendo da ligação que ele tenha com esse amigo, alguns planos, algumas coisas que ele planejava fazer ou que ele pensava em fazer, perdem um pouco de sentido, ele perde um pouco de motivação, né, ele começa a entrar naquele processo de curtir a tristeza, né, de não, vou me fechar no meu quarto, que eu só quero saber de lamentar aqui o meu amigo, tal, não sei o quê. Então ele não vai querer, não vai projetar muita coisa. É justamente no momento em que ele começa a se recuperar que ele vai começar, bom, como é que vai ser aqui daqui para frente? Sem esse cara, como é que eu vou fazer? E ele vai começar a traçar cenários, tá? Quando chega aqui e ele recebe a notícia de que ele agora tem um aumento, o que ele não vai parar de fazer é planos. Então, provavelmente, isso aqui vai se manter lá em cima por muito tempo, tá? E, finalmente, quando a gente vai falar do chakra Sahasrara, do chakra coronário, ele é um chakra que a gente fala espiritual, né? Que está ligado aí para quem trabalha, né, nesse cenário, é o que a gente começa a entender como espaço astral, né, como espaço espiritual, ou, para quem é um pouco mais cético, seria o inconsciente, né? Então, quando você segue essa vibração, é só você imaginar esse chakra. Deixa eu pegar uma cor melhor, porque isso aqui ficou muito... É só você imaginar como a tua predisposição a fazer práticas que sejam mais meditativas, que sejam mais sutis, mais astrais. Então, seria o momento aqui onde você faria uma meditação, onde você faria ali uma oração, onde você prepararia algum tipo de ritual ou qualquer coisa nessa linha. Tá? Quando você se depara com a notícia da morte, num primeiro momento, você tem uma baixa aqui, né? Poderia ser aquele momento onde você diria assim, eu não sei mais, sabe? Onde a pessoa, às vezes, questiona as suas próprias bases de fé, né? Então, é onde alguns chamam de ordalha, alguns chamam de provação, alguns chamam de coisas, que são aqueles eventos que nos fazem, às vezes, querer questionar a nossa própria fé, a nossa própria crença, né? Será que é isso mesmo? O cara era tão bom, tal, e você tem aqui um momento de baixa. Dependendo, né, da tua prática religiosa, normalmente no ponto de recuperação, você acaba tendo uma alta maior, né? Você acaba vendo, não, mas foi bom para ele agora está evoluindo, está seguindo o caminho dele, é egoísmo nosso, e a gente começa então aqui a trabalhar, né? Uma área do nosso pensamento que vai fornecer talvez mais elementos para essa recuperação. Então, nesse momento aqui, né, da recuperação, é onde você vai ter aí uma alta um pouquinho maior, tá? Em seguida, você aqui recebe a notícia de que você vai ter uma grande promoção, que você vai ganhar mais dinheiro, e eu vou pedir que vocês não riam, né? Provavelmente a tua vibração espiritual vem aqui quase no limite do zero, né? É aquilo que normalmente as pessoas costumam dizer, né, que você esquece do teu lado religioso quando tudo está bem, quando você está bem de grana, quando tudo está muito bem, quando você está muito feliz. São poucas as pessoas que conseguem manter essa faixa de vibração em cima. Você acaba deixando um pouquinho aquilo de lado e vai se apegar mais à religião nos momentos de baixa. Ok?
Gente, vocês devem ter reparado aqui que eu tracei todos os chakras mantendo uma pessoa equilibrada. Tá? Isso aqui é quase impossível de acontecer no mundo real. Tá? Por quê? Porque isso aqui seria um grande sacerdote, né, um zen budista ou um grande iluminado, para diante de notícias tão intensas, manter os seus níveis de pensamento, de comportamento e de energia equilibrados, dentro da área equilibrada. Tá? O que é mais provável de acontecer com a maioria das pessoas, o que é mais provável de acontecer com a maioria das pessoas o que é mais provável de acontecer é de você ter movimentações, né, de você ter movimentações que transcendam os limites. Então, aqui, por exemplo, o chakra Manipura, né, o chakra solar, quando a pessoa tem a notícia, provavelmente ele vai se desarmar e vai expor mais do que é conveniente que expõe. Né? E quando chega aqui, ele recebe essa notícia favorável, é provável que o ego dele vá além, né, do ponto necessário. Aí a gente vai para o Anahata. E o emocional dele é a mesma coisa. Ele também rompe aqui, fica muito triste, começa a se recuperar. Não, ao contrário. Ele tem um pico de tristeza muito grande, começa a se aborrece, começa aqui a descer, e aqui a alegria pode até não ser tanta, por conta dele ainda estar com a tristeza, e até manter. Ok? Aí você vai em frente, no Vishuddha, né? E aqui ele até consegue ficar relativamente calado, mas responder às pessoas normalmente, e aqui ele consegue expressar um pouco mais. Isso aqui ainda fica. Entenderam? A mesma coisa aqui. Né? O asna, a questão da visualização, ele pode manter equilibrado aqui, tá? E aqui acaba excedendo um pouquinho, mas não muito. E, finalmente, o Sahasrara, tá? Ele, num primeiro momento, ele pode vir aqui perto, tal, e isso aqui pode ficar normal. Tá? Então, considerando que essa pessoa teve uma oscilação relativamente mais intensa em alguns pontos, a gente aqui já identifica que o chakra cardíaco, né, o chakra Anahata, precisa de atenção e o chakra Manipura precisa de atenção. Foram os dois que romperam. Aqui o Ajna rompeu também. Então, se fosse, por exemplo, no caso de eu estar enxergando por outros caminhos esse cenário dessa pessoa e tivesse que fazer uma aplicação, provavelmente eu acabaria, pelo menos a princípio, direcionando essa aplicação, em primeiro lugar, no chakra Anahata, no chakra cardíaco, né? Em segundo, no Manipura, e depois no Ajna. Tá? Curiosamente, nesse caso aqui, tá, vocês vão ver que a aplicação seria no Anahata, no Manipura e no Ajna. Ela não tem uma sequência, vamos dizer assim, ordenada. Por quê? Porque eu trabalho pela relevância do chakra no contexto da pessoa. Né? E aqui o emocional teve um ponto crítico muito maior. Ele teve 2 pontos de grande surpresa, 1 ponto de grande tristeza, 1 ponto de grande alegria, né? De grande euforia. Então, ele teve o chakra mais abalado, mais atingido, e provavelmente o que está sujeito aí ao maior desequilíbrio é justamente o chakra cardíaco. Então, ele seria o primeiro onde eu faria a aplicação. Né? O segundo, o Manipura, porque ele tem uma tendência, digamos, a acabar sofrendo aí uma exposição maior por conta de não saber lidar com esse excesso da tristeza, né? E aqui não conter o ego e acabar cometendo outro exagero. Então, é o segundo ponto bem relevante para o atendimento. Então, eu vou fazer Anahata, Manipura, e o Ajna, ele, pelo que eu estimei aqui, tá? Isso aqui eu estou seguindo uma linha relativamente intuitiva, né?
eu imaginei que ele até excedeu, que ele até teve uma oscilação, mas não foi das mais graves. Então, eu deixo para o final esse ponto aqui. Ok? Beleza, gente? Olá, Rita, bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde, Aline. Legal. Gente, uma outra coisa que convém que a gente fale aqui é que todo esse processo, apesar dele parecer uma coisa muito complexa, apesar de parecer uma coisa muito sofisticada, muito elaborada, isso aqui está muito, muito longe de ser uma pequena fração de 0,0000001% do que a gente passa no nosso dia. Tá? Eu peguei aqui, em momentos espaçados, duas notícias que têm ali alguma importância. Né? E é bom a gente lembrar que hoje, exatamente pelo fato de nós estarmos em um cenário onde a gente tem acesso à comunicação e à informação praticamente ilimitadas, praticamente imediatas, né, onde a gente consegue conversar com pessoas relativamente distantes, em fração de segundo, em tempo real. Então, quando a gente reúne aqui, né, por exemplo, numa live, a gente consegue reunir pessoas, né, do Brasil inteiro, né, como a Zeli aqui do Amazonas, a Aline está aqui em Paquetá, né? Então, quer dizer, tem gente de São Paulo aqui. Então, é só você ver que a gente fica muito mais exposto a muito mais estímulos nesse sentido, né? Aonde antes, né, quando você precisava, né, lá no tempo do descobrimento ou para trás, naquela época, uma coisa que acontecesse em Portugal, né, para chegar aqui podia levar meses, né? Precisaria que um mensageiro pegasse uma caravela, pegasse um barco, chegasse aqui e trouxesse a notícia. Né? Eventualmente, esse mensageiro, essa caravela, poderia não concluir a travessia, e aí teriam que mandar uma outra com outro mensageiro. Né? E a gente aí ficava muito menos exposto. A quantidade de notícias, né, de informações impactantes que uma pessoa receberia ao longo do tempo, né, naquela época era infinitamente menor, né, do que hoje. Né? Hoje, a gente pega o celular e a gente tem notícias rigorosamente sobre tudo que está acontecendo no mundo agora. Né? Então, você pode entrar num site, você pode entrar numa rádio, entrar numa televisão, né, de qualquer país do mundo e saber o que está acontecendo em tempo real. Então, a gente fica muito mais exposto a esses estímulos. Né? E quanto mais a gente fica exposto aos estímulos, maior são as combinações. Tá? E aqui não dá para falar numa palestra, né, de 50 minutos, eu não tenho como falar, né, das possíveis combinações de dois retratos desse, né? Que seria aí, por exemplo, cada uma dessas notícias, né, cada evento que vai causar ali algum tipo de oscilação na tua frequência, ele se combina com outras notícias, que pode potencializar ou que pode anular. Né? Então, você tem aí uma infinidade de possibilidades que a gente chega à conclusão que uma pessoa hoje que assiste a televisão com o celular na mão, né, se conseguir se manter energeticamente perfeitamente equilibrado, é um mestre ascensionado, é um iluminado, né, é um grande guru, porque a probabilidade disso acontecer é quase nenhuma. Né? Todos nós temos aqueles assuntos que são mais, que mexem mais com a gente, que nos desafiam mais, que nos provocam mais. Tem pessoas, por exemplo, que não são sensíveis ao futebol. Tem pessoas que não são sensíveis à política. Tem pessoas que não são sensíveis à religião. Em compensação, tem aquelas em que, se você falar mal do time dela, ela pega um taco de beisebol e vem para bater em você. Né? Tem aquelas que, se você duvidar das crenças, né, das bases religiosas dela, ela também quer partir para a briga. Ela não aceita aquilo nem em termos de debate. Então, é óbvio que para cada pessoa você tem maior ou menor sensibilidade em alguns pontos. Tá? Então, gente,
Basicamente, a conclusão que eu quero tirar daqui, né, é aquela que eu falo repetidamente em cursos, né, em cafés, quando eu apresento. Não faz o menor sentido para mim que você, todos os dias, atenda o mesmo cliente aplicando o mesmo tempo, a mesma energia em todos os chakras, né? Porque de um dia para o outro, isso aqui em cada pessoa vai estar completamente diferente, né? Já você nunca vai, claro, ter uma visão perfeita de como ele está exatamente em cada um naquele momento. Mas quanto mais você trabalha a tua intuição, quanto mais você trabalha a tua sensibilidade, quanto mais você exercita o teu bom senso em fazer essas pequenas análises, pensar assim, olha, essa notícia, como ela impactaria em cada um dos meus chakras? Esse é um exercício que vocês podem fazer, né? Você chega e diz assim, olha, eu peguei aqui o Facebook e li uma notícia, né, de que tem um cientista que está querendo criar cobras com 4 cabeças na Tailândia. Tá? Gente, eu não sei, tá? Isso aí eu não li, não. Tá? Isso é só uma hipótese. Você lê essa notícia. E aí você vai e pensa assim, olha, como é que isso reflete em mim? Né? E aí você vai entender claramente a diferença que tem entre as diversas pessoas e a diversa sensibilidade. Por exemplo, em mim, uma pessoa estar na Tailândia tentando fazer uma cobra de 4 cabeças não mudaria em nada a minha oscilação energética, porque isso não teria nada rigorosamente a ver comigo, né? Mas uma pessoa que seja entusiasticamente engajada em causa de defesa dos animais, provavelmente teria uma alteração bem significativa em alguns pontos, tá? Então, isso seria muito relevante para quem é envolvido nessa causa, porque aquilo falaria diretamente com os valores da pessoa, né? E para mim talvez não tivesse tanto impacto assim, tá? Então, de novo, pequenas simplificações para dar um pouco de visão de como essa natureza energética em torno dos chakras não é uma coisa tão simples como às vezes a gente pensa. Ok, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Rita, adorei. Obrigado, Rita. Obrigado, é sempre bom. Ótima pergunta, Elisângela. Sim, sim. Aí vai uma análise de por que você está por baixo, tá? Quando você fala, estamos um pouco por baixo, você precisa ser um pouco mais específica que isso. Não aqui, não precisa dizer para mim, né, no caso, se isso for um momento que você está passando, não precisa descrever, não precisa revelar. Mas você faz aquela pergunta, você está por baixo emocionalmente? Você está por baixo por uma questão, vamos dizer, de autoestima, de vergonha, tá? Porque se você está por baixo por luto, o cardíaco, sim. Se é uma questão que envolve mais autoestima, que envolve uma questão de vergonha, vergonha é sempre uma manipura, tá? Porque a vergonha está diretamente ligada com a tua imagem, né? Eu gosto de brincar que uma pessoa que passe a morar numa ilha deserta, né? Que naufragou, ficou lá na ilha deserta e só existe ele. De todos os sentimentos possíveis, vergonha ele nunca vai ter, tá? Porque a vergonha está necessariamente ligada à ideia do que o outro pensa de você. Então, está diretamente ligado a esse centro da persona, da personagem, né? Da tua aparência social. Né? Então, você, quando tem vergonha, é porque alguma coisa arranha a tua imagem perante os outros. Né? Mas, necessariamente, os outros estão envolvidos. E assim por diante. Então, você tem que pegar o que está colocando você por baixo, o que você está... o que está motivando, vamos dizer assim, essa tua baixa, e aí sim, você aplica mais tempo, você dá muito mais atenção àquele ponto. Né? Com certeza. É verdade. Há uma forma de equilibrar os chakras de uma forma simples, por exemplo. Olha, a autoaplicação de Reiki, ela é uma ferramenta muito boa para isso, tá? Tanto pela aplicação em si, né? E aí você pode me dizer, André, mas na hora do meu almoço eu não vou conseguir fazer uma aplicação, por exemplo, de 20 minutos, de meia hora. Eu só consigo fazer uma aplicação de 5 minutos.
Mas ali não é só uma questão da aplicação. A aplicação já ajuda, mesmo em 5 minutos que você faça, já ajuda. Né? Se você sabe ali qual é o ponto teu que está um pouquinho mais afetado, você faz nele esses 5 minutos. Né? Mas aquele processo da meditação gachô, aquele processo de você se desligar das notícias e do ambiente de trabalho e se fechar ali com você, né, no momento teu, no momento de meditação, no momento de serenidade, né, você normalmente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. O que vai acontecer... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu apagar isso aqui. O que vai acabar acontecendo é isso aqui, ó. Aqui tem aquela média, aqui tem aquela máxima, aqui tem aquela mínima, tá? Então, vamos supor, né, que tanto em um como em mais, você no dia de trabalho, você tem esses picos aqui, tá? Então, você teve alguns desequilíbrios, né, notícias, né, aqueles problemas de trabalho, aquela coisa toda. E você ficou assim, tá? E aqui, no caso, já não são mais horas, isso aqui já são momentos de 10 minutos, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer no momento, e aí vamos pegar como esse momento zero aqui, o momento em que você faz a tua meditação. Faz ali uma meditação e faz uma aplicação rápida, tá? Provavelmente, nesse momento, você vai trazer as tuas vibrações que estavam em exagero ou estavam em falta, mais daqui para o meio. Tá? E aí você vai equilibrar. Quando terminar ali a meditação, você voltar para o trabalho, pode até ser que você ainda tenha mais estímulos, né? Considerando que você fez isso na hora do almoço. Tá? E provavelmente, aqui também vai ter. Tá? Mas esse trecho aqui, você tem um momento mais equilibrado, que é o suficiente para que isso aqui, no teu dia de trabalho, vire uma manhã, vire o início do dia. Sem essa aplicação, a chance de você aqui permanecer alterado e fazer uma grande bobagem aqui, como mandar o teu chefe para um lugar pouco educado, né, aumenta. Tá? Então, você vê que, às vezes, não é só uma questão de ficar plenamente equilibrado o tempo todo. É uma questão de, em momentos estratégicos, você buscar um período de maior equilíbrio para, mesmo diante de um ambiente exigente, você vai continuar sendo influenciado aí, talvez se desequilibrando um pouco, mas a chance de você circular numa zona mais perigosa diminui. Ok? Opa, deixa eu ver aqui. Esse é um desafio, né? Esse é um desafio. Quando a mente está cansada, a gente faz com a mente cansada mesmo, né? Aí realmente é uma prova de fogo nesse sentido, né? Você precisa que a tua vontade esteja sempre acima disso, né? Então, mesmo com a mente cansada, você faz. Você pode não fazer você vai fazer de uma forma mais econômica. Por exemplo, você vai de repente, não vai acender incenso, não vai andar pela casa toda atrás de elementos que normalmente você usa, mas você está comentando, você senta numa poltrona ativa e faz uma aplicação, pelo menos, para sair desse estágio de mente cansada. Tá? Isso aí é bem natural. Zeri, o Sahasrara, tirando situações muito específicas, mas aí é uma coisa minha, eu geralmente não aplico, tá?
Porque eu faço uma autoaplicação e é por ele que chega que você recebe a energia, tá? Então, eu nunca, quer dizer, quando eu falo que eu nunca aplico em mim, né? Porque quando eu estou fazendo uma aplicação, eu já estou fazendo uma aplicação nele, né? É por onde chega a energia rei, é por onde ela passa. Então, quando ela passa por ali, ela de certa forma, já trabalha esse ponto, né? Então, mas isso é uma visão minha, né? Algumas pessoas costumam usar esse ponto da cabeça quando querem fazer. Se resolver fazer, quando eu quero fazer, eu procuro fazer a aplicação aqui acima da cabeça, que é mais exatamente a posição do chakra. Tá? Esse é um chakra, é o único chakra que ele não fica no mesmo espaço do corpo físico, ele fica fora do corpo físico. Ele fica um pouco acima da cabeça. Então, você poderia fazer a aplicação aqui, se você achasse necessário, e geralmente é onde eu direciono a aplicação em clientes quando o cliente não é reikiano, o cliente precisa, às vezes, que esse chakra seja trabalhado. Só que aí eu trabalho a partir... Deixa eu me afastar aqui um pouco. Aí eu trabalho assim, ó. Eu faço a aplicação colocando a mão no que seria acima dele e direcionando a aplicação como se fosse a chegada da energia nele, né? Como se eu estivesse ali entregando para que ele receba ali a energia por ele, né? Mas eu, em mim, raramente utilizo. Sim, sim, o momento da pandemia foi desafiador para muita gente, né? Porque enquanto muita gente entrou em pico de medo, entrou em pico aí de grandes desequilíbrios, teve gente que conseguiu manter um pouco mais a serenidade e até encontrar oportunidades, né, de se reinventar. Isso aí, as pessoas lidam com tudo sempre de uma maneira muito diferente. Legal, bacana. Ah, que bom, legal. Bacana, gente. Legal. Ok? Então, isso aqui tudo serve para que a gente entenda que cada evento que você passa ao longo do teu dia, cada momento em que você tem uma notícia, você tem uma alteração no ritmo dos teus chakras. Tá? Então, aquela ideia de que eu vou fazer uma aplicação de reiki e vou ficar 2 dias com todos os meus chakras equilibrados. Desculpe, não vai. Tá? Basta você sair da aplicação e alguém falar alguma coisa do teu time, se você é um entusiasta de futebol, alguém falar alguma coisa, né, do teu político ou a favor do político que você não gosta na rede social, e 1 ou 2 chakras já vão provavelmente desalinhar aí, tá? Então, quando a gente fala, né, parece lugar comum a gente dizer que autoconhecimento, autocontrole, trabalhar, né, um hábito, né, de refletir antes de reagir é algo que a gente deve cultivar muito. Parece lugar comum, mas quando a gente olha para esse cenário aqui, né, que eu tentei trazer aqui um pouco, a gente entende que é isso mesmo, né? Então, você ouviu ali alguém falar alguma coisa, aí você pode parar e pode pensar, né? Eu devo responder? Não devo responder? Se eu responder, o que pode acontecer? Se eu não responder, o que pode acontecer? Né? Mas é muito difícil fazer essa análise em todos os momentos, simplesmente porque essa análise ela consome energia, né? Essa análise ela é feita, né, falando de uma maneira um pouco mais técnica, essa análise ela é feita pelo neocórtex, né? Ela é feita pela mente racional, ela é feita pelo diretor, como eu costumo dizer, né? Enquanto uma resposta automática é muito mais natural, né? Você quiser ter uma ideia, né, segura de qual é a dificuldade de você não se entregar à impulsividade, é só você pensar no seguinte: tenta olhar para esse arco branco aqui e não ler. Tenta olhar para esse arco branco e não ler o que está escrito. A leitura é uma reação automática.
Você não consegue olhar para uma palavra se você for alfabetizado naquele idioma e não ler. Tá? Há pouco tempo eu estava conversando, né, com uma pessoa e eu estava falando disso. Né? Existe aquele teste que já é muito batido, né, onde as pessoas escrevem, por exemplo, a palavra amarelo em azul, a palavra verde em vermelho, a palavra azul em preto e assim por diante. E aí pedem que você olhe rapidamente e fale a cor da impressão e não o que está escrito. Tá? Você dificilmente consegue, você se atrapalha todo, porque você não consegue não ler aquilo. Né? Aí eu estava conversando sobre esse negócio, as pessoas pensam assim, isso aí foi uma criação, isso aí foi uma brincadeira que alguém fez. Não, isso aí surgiu na época da Guerra Fria. Isso aí era a maneira como os americanos identificavam espiões russos. Tá? Porque a União Soviética, na época, ela simplesmente pegava crianças, né, ainda muito pequenas, ali logo após a alfabetização, ali jovens, né, e mandavam para os Estados Unidos. Né, essas crianças se naturalizavam, elas aprendiam a falar, né, o idioma inglês, né, e aprendiam a falar o suficiente para perder, inclusive, o sotaque, né, para perder, inclusive, aquele sotaque que eles tinham. Na hora de identificar essas crianças, esse teste era feito com a palavra escrita em russo. Então, eles escreviam a palavra amarelo em russo, em azul, e assim por diante. Se você não sabe falar russo, você passa pelo teste fácil, porque o texto escrito não te diz nada. Mas quando você sabe falar, não tem como você driblar esse teste. O teu olho bateu numa palavra que você sabe ler, você lê. Isso é o chão, vamos dizer assim, é a amostra de que a tua mente reage por impulso. Né? Só que as tuas decisões, as decisões que você toma no dia a dia, as escolhas que você faz, elas são feitas da mesma forma. Elas são feitas por impulso. Para você fazer de maneira pensada, de maneira racional, você precisa de muito mais energia. E nem sempre você conta com essa energia toda. Ok, gente?